Oi, hoje no programa Saúde Mais Vida, vamos conversar com o Antônio Tavares, que é do Departamento de Estudos do Centro Espírita Fé, Luz e Caridade, e com o carioca conhecido, carioca Antônio Luiz Olive Martinez, que eles vão contar um pouquinho, ele é o presidente do Centro Espírita, e eles vão falar um pouquinho sobre o que é o Espiritismo, para que as pessoas não façam aquela confusão que geralmente fazem, né? Confunde uma doutrina espírita com, às vezes, outro tipo de ações que são... fazem adivinhações e que tem um pouco de misticismo, né? Então a gente quer desmistificar isso e dizer exatamente o que eles fazem. E, na verdade, eu quero agradecer a dona Gláucia de Pinho Tavares, que ela que teve essa ideia de compartilhar com a gente o trabalho maravilhoso que eles fazem dentro do Centro Espírita. Então, para começar, eu queria que você me falasse o que é o Espiritismo. Antes de tudo, os nossos cumprimentos àqueles que estão assistindo o canal TV Paraná. E o que é o Espiritismo, que é uma doutrina ainda um pouco desconhecida pelo povo em geral, na verdade, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação do espírito humano e de suas relações com o mundo corporal. É, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, uma filosofia e uma religião, porque trata, o seu objetivo principal é a retomada dos ensinos de Jesus e colocar esses ensinamentos na prática de cada pessoa no dia a dia. Você falou que é uma religião. As pessoas às vezes ficam confusas. Por exemplo, uma pessoa ela pode participar do Centro Espírita e participar de uma missa, ir numa igreja, ser católica? Olha, o Espiritismo prega a tolerância religiosa, não é? Então, existem muitas pessoas que têm simpatia pela doutrina espírita, aceitam os seus postulados, mas não querem deixar a religião dos seus pais, não é? Então elas frequentam concomitantemente a sua igreja e também o Centro Espírita. Mas existem os adeptos, né, do Espiritismo, né, que já não respeitando, embora muito as outras religiões, né, somente frequenta o Centro Espírita, né, e aceita os postulados espíritas, embora respeitando os dogmas das outras religiões, né, esses frequentadores não aceitam, né, esses dogmas que são ensinados por outras religiões. E quais são os princípios do Espiritismo? Pois o Espiritismo tem como princípio, primeiramente, a existência de Deus, né, que é o Pai universal, né, o Criador de todas as coisas, a inteligência suprema, né, é a causa primária de tudo que existe no universo, né? O Espiritismo tem também como postulado a evolução, né, dos seres e das coisas, né? Tudo no universo evolui. E tem como postulado também a comunicação entre os que nós chamamos de mortos e os que nós chamamos de vivos, porque estamos todos vivos, né? Uns estão vivos na carne e outros em espírito. E a comunicação, aliás, falei já da comunicação, da evolução, da reencarnação, da existência de Deus e, naturalmente, a existência do Espírito, né, imortal, né, que nós somos criados simples e ignorantes, com a destinação fatal de nos tornarmos um dia espíritos perfeitos. A gente sente que as pessoas, a única certeza que a gente tem na vida é que uma hora a gente vai morrer. E a morte ainda, para todas as pessoas, principalmente para as pessoas de outras religiões, é muito doída. Até eu falo que é um momento muito egoísta da gente, que a gente não quer que a pessoa vá embora, né? Que a pessoa parta. E é muito triste a gente sentir a falta daquela pessoa. E eu percebo que as pessoas espíritas, elas têm um entendimento maior sobre isso. Como é que é a morte? Como é que o Espiritismo vê a morte?
Pois é, na verdade, realmente a morte é dolorosa para todos, né? Uma vez que é uma separação, embora temporária, não deixa de ser uma separação. Em virtude disso, ela é dolorosa para todos. No entanto, a doutrina espírita, como ela é baseada em fatos, né, que foram observados, estudados, de conformidade com os métodos científicos, então, para o espírita, a vida futura, a vida espiritual, não é uma mera possibilidade, sim uma certeza, né? Em virtude disso que o espiritismo é considerado consolador, porque a certeza que a morte não é a separação eterna, não é a extinção do ser, mas sim uma separação temporária, nos dá a consolação, a esperança, que mais cedo ou mais tarde nós reencontraremos aqueles seres queridos que foram antes de nós. Existem planos inferiores, superiores, porque a gente percebe uma injustiça social, a gente percebe que tem pessoas que nascem e tudo dá certo na vida, e aquelas pessoas que parece que tudo dá errado. Por que existem esses degraus aqui? Pois é, nós observando, né, a diversidade das condições das pessoas aqui na Terra, né? Uns nascem belos e formosos, né, numa posição financeira invejável, enquanto outros nascem com graves enfermidades dolorosas, né? Crianças que nascem cegas, aleijadas, né, cânceres na garganta, né? E um sofrimento terrível, né, durante toda a existência. Então se pergunta, né, seria Deus justo se só houvesse uma existência? Se a alma fosse criada no momento da concepção, seria justo? É aí que nós entramos com a doutrina da reencarnação, né? A diversidade das situações aqui na Terra, né, são fruto das nossas existências passadas. Nós plantamos e temos que colher. Essa é a lei divina da causa e efeito, né? Seria então, um Deus vingativo? Não seria um Deus vingativo, porque as nossas aflições, os nossos tormentos, os nossos males, fomos nós que provocamos. Deus é o supremo bem, a suprema caridade, o supremo amor, né? Suprema justiça. Jamais nos imporia um sofrimento se nós não merecêssemos e necessitássemos desse sofrimento para a nossa própria felicidade. Por isso Jesus disse, né, bem-aventurados os aflitos, né, porque deles é a vida eterna, né? Então, por quê? Porque quando nós sofremos aflições, nós estamos quitando os débitos que praticamos no passado. Em virtude disso, nós estamos realizando a nossa felicidade futura. Quando que termina essas reencarnações? Olha, não tem tempo predeterminado. Porque chega uma certa época que a pessoa vai estar perfeita. Sim, quando ela já pagou tudo que ela tinha que pagar. Quando todos nós somos criados simples e ignorantes. Não existe injustiça na economia do universo, né? Aqueles seres que nós chamamos anjos, né, são espíritos que também foram criados simples e ignorantes, mas que chegaram à perfeição, né? Nós também chegaremos à perfeição, que é a felicidade plena, né? Então, quando chegarmos à perfeição, não haverá mais necessidade de reencarnações. Bem, nós vamos agora para o intervalinho. O assunto para certas pessoas está meio confuso, apesar da explicação, né, que ele tem o dom de explicar muito bem, mas nós vamos para o intervalinho e vocês fiquem aí com algumas imagens da festa que aconteceu de encerramento do ano no Centro Espírita Fé, Luz e Caridade, e a gente vai voltar no segundo bloco, falar um pouquinho também sobre esse trabalho maravilhoso que eles fazem lá no Centro Espírita. Aguarde aí, a gente volta já já. Linda noite.
Viva bem, viva com saúde, vida com mais sabor, com mais amor. Viva bem, vida bela, bela vida, mais saúde pra família. Bela vida. Produtos naturais e integrais, cuidando bem da sua alimentação. Bela vida. A maior variedade de produtos naturais de Arapongas e toda a região. Bela vida, elegante é ser saudável. Dr. Luiz Franciscone Neto, otorrinolaringologista, completo consultório e modernos equipamentos para oferecer a você o melhor diagnóstico e tratamento na otorrinolaringologia. Exames de audiometria, vídeo, labirintite, teste da orelhinha e tratamento do zumbido do ouvido. Dr. Luiz Franciscone Neto, otorrino, atende na Clínica Bessa, Rua Pavão, 190, 43 3055, 3996 e em Rolândia, Rua Willie Davis, 390, segundo andar, sala 25, 43 3015 3087. UTEC, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Bem, nós estamos aqui conversando com o Antônio Tavares e com o Carioca, que eles são do Centro Espírita. O Carioca é o presidente e o Tavares ele faz parte do departamento de estudos e por isso que ele está explicando para a gente sobre essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Conheço pessoas fantásticas que fazem parte do Centro Espírita, que desde que eu pequenininha, essas pessoas já tinham essa doutrina, permanecem nela, sinal de que se encontraram. Para algumas pessoas é meio complicado entender, porque foram já criadas de uma maneira acreditando que a morte é a separação e é o fim, e existem outros planos e não existe uma comunicação, né? A pessoa espírita ela tem necessariamente que ter uma mediunidade? Não. A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Então, ela pode existir em todos os meios, né? Então, em todas as religiões, não só as cristãs, mas também as religiões não cristãs, e até mesmo entre aqueles que são materialistas, existem médiuns, né? Porque é uma faculdade inata, que a pessoa nasce com o germe da faculdade mediúnica. E tendo esse germe, né, essa faculdade pode ser desenvolvida com o treinamento, um estudo e a educação, né, mediúnica, que mais ou menos é a prática, né, do bem que Jesus nos ensinou. Então, a mediunidade não é um privilégio do Espiritismo, mas é sim uma faculdade inerente, né, ao ser humano. Você falou que a pessoa parte e se encontra depois, quando a outra parte também, eles se encontram em algum plano. Como que a gente percebe assim, que às vezes existem psicografias? Como que é essa comunicação do espírito com as pessoas vivas? Pois é, entre nós encarnados, né, e os desencarnados, existe uma barreira, né, que é a barreira das vibrações, né? Então, para que aqueles que estão do lado de lá se comuniquem com os que estão do lado de cá, faz necessário a presença do médium, que é o intermediário, né? Aqui a palavra já diz, né, que o médium é aquele que fica no meio, intermediário. É ele que serve, né, de ponte entre os desencarnados e os encarnados. Sem a presença do médium não pode haver comunicação, né? Então, o médium, possuindo a faculdade mediúnica, existem médiuns que possuem faculdades as mais variadas, né?
Então, existe aquele que é psicógrafo, que escreve a mensagem do espírito, as comunicações, escrevendo, né? Existem aqueles que são psicofônicos, que nós chamamos também de incorporação, quando o espírito incorpora o médium e fala pela boca do médium, né? Então, assim, nós temos as comunicações, né, entre os dois mundos, né, de uma forma, vamos dizer assim, né, disciplinada, né? Porque às vezes ocorrem comunicações espontâneas, né, sem que ninguém esteja esperando. Às vezes na casa de uma pessoa existe um médium, de repente ele se põe a falar, né? E às vezes ele nem tem esse conhecimento, né? Nem tem conhecimento do que está acontecendo. Por exemplo, os espíritos estão em todos os lugares? Os espíritos estão em todos os lugares, né? Geralmente, aliás, quase a maioria dos espíritos desencarnados desencarnam em estado de ignorância do que seja a vida espiritual. E muitos ficam, às vezes, vagando para lá e para cá, aguardando uma oportunidade de socorro, né? É por isso que os espíritos estão, geralmente, em todas as partes. Mas existem espíritos que, por seu merecimento, logo que desencarnam, morrem, né? O corpo morre, né? Porque o espírito não morre. Eles são levados para postos, né, de socorro nas regiões vizinhas da Terra, ou então para colônias mais elevadas, tudo de acordo com o merecimento de cada um, né, que o merecimento é em virtude do seu comportamento aqui, né, na vida diária. Um dia eu estava conversando com uma amiga e a gente comentou sobre doação de órgãos. E tinha uma pessoa que tinha um conhecimento talvez superior da gente, e ela fez uma colocação que eu fiquei assim, até meio chocada. Que uma pessoa que doa, vamos supor, as córneas, depois, quando ela reencarna, ela vai sentir falta disso, ela pode vir cega. Isso é verdadeiro ou é falso? Não, isso Porque é falso. Na minha ignorância... né? Isso é falso, não é verdadeiro. Porque quando alguém faz uma doação de órgãos, os órgãos que são retirados são os órgãos do corpo físico. Nós, espíritos reencarnados, né, nós somos espíritos, né? Nós temos um corpo físico, um corpo espiritual, que nós chamamos perispírito, né, que é a palavra criada por Allan Kardec, o codificador do espiritismo, né? E quando nós morremos, esse perispírito, que é o corpo espiritual, é uma cópia exata, né, do nosso corpo físico. Aliás, o nosso corpo físico é uma cópia, uma projeção do perispírito, né? Nós vamos viver no mundo espiritual com o perispírito. Os órgãos do perispírito não são retirados, somente os órgãos físicos, certo? Então, quando o espírito são retiradas as córneas, né, o espírito, no mundo espiritual, ele só vai sentir alguma repercussão se ele for muito preso às coisas materiais. Se ele for desprendido, não vai acontecer nada, certo? A respeito da doação de órgãos, o espiritismo é favorável, né, certo? A doação de órgãos, mas faz uma ressalva. Se a pessoa for muito apegada às coisas materiais, ao corpo físico, muito vaidosa, não é bom ela fazer doação. Para a pessoa fazer doação, é necessário que ela seja desprendida. Tem um desprendimento total. Tem um desprendimento total para não sofrer repercussões dolorosas no seu perispírito após o desencarne. Eu tenho mais umas perguntinhas para fazer, mas vamos conversar um pouquinho com o Carioca sobre a festa que vocês fazem todos os anos, de encerramento do ano e durante o ano, todo o trabalho que vocês fazem, porque a gente vai colocar algumas imagens para as pessoas realmente entenderem o que está acontecendo. Bom, o nosso agradecimento à Ivilise, que nos proporciona essa oportunidade de estarmos aqui esclarecendo alguma coisa sobre o Espiritismo. Como o Tavares lembrou aqui, o Espiritismo nada mais é que os ensinos de Jesus de volta, né? Então, como Jesus pregou a fraternidade, todos os anos, no mês de dezembro, como é o aniversário de Jesus, nós relembramos, através de uma festa singela, com apresentações artísticas, que está dentro das normas do Espiritismo, relembrando sempre que Jesus que é o aniversariante. Então, os seus ensinos estão acima de qualquer coisa para nós. Nessa confraternização, então, que nós fazemos, é para relembrar tudo isso, né?
eu acho assim, muito bonito o trabalho que a pessoa faz, desmistificando também essa conotação que a gente tem no Natal hoje do consumismo, que pela televisão mesmo a gente vê que é compra, 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 é gasto, as pessoas às vezes gastam até aquilo que elas não podem para satisfazer as outras pessoas. Eu tenho uma amiga que ela era muito de me presentear, e ela não tinha muita condição financeira. Um dia eu cheguei para ela e falei: olha, eu gosto de você pelo que você é, não pelo que você me dá. Então, um presentinho a mais ou menos, claro que vai me agradar, mas não vai fazer com que eu goste mais ou menos de você. Então, eu acredito que as famílias abandonaram um pouco o que é o Natal, que realmente é uma festa de aniversário de Jesus, e não só o consumismo. Claro que é um momento de confraternização, mas a gente pode fazer essas confraternizações de várias maneiras, né? Mas eu admiro o trabalho que vocês fazem, e eu sei que não é só essa confraternização de final de ano. Vocês fazem um trabalho maravilhoso durante o ano todo, né, pensando no próximo, e eu acredito assim, que se faz bem para as pessoas que estão recebendo, deve fazer bem mais para vocês, né? Bom, nós vamos relembrar aqui uma frase de Chico Xavier, né, que ele diz o seguinte para nós, que entre Deus e nós, o próximo é o caminho, é a ponte. Então, esse trabalho que a gente realiza durante o ano é a assistência social, tentando levar às pessoas carentes, ensinando alguma coisa a elas, tentando amenizar um pouco esse sofrimento, porque esse é o nosso quinhão, né? A gente sabe que é muito importante isso, aquele que está desprovido de bens materiais, quão é importante para ele naquele momento. Então, nós temos vários tipos de trabalho. Temos aulas de pintura, de tricô, temos confecções de roupinhas para recém-nascidos, né? E entrega de alimentos a famílias carentes, né? Tudo isso sempre pensando não só em doar, mas também em ensinar alguma coisa que é muito importante. Eu acredito também assim que nesse mundo consumista que a gente está, que todo mundo quer ter o melhor celular, o melhor carro, a melhor casa, ter esse desprendimento é muito difícil, né? E vocês vão ficar agora com algumas imagens da confraternização do Centro Espírita Fé, Luz e Caridade, e fiquem aí, a gente volta já já.
Dr. Luiz Franciscone Neto, otorrinolaringologista, completo consultório e modernos equipamentos para oferecer a você o melhor diagnóstico e tratamento na otorrinolaringologia. Exames de audiometria, vídeo, labirintite, teste da orelhinha e tratamento do zumbido do ouvido. Dr. Luiz Franciscone Neto, otorrino, atende na Clínica Bessa, Rua Pavão, 190, 43 3055, 3996 e em Rolândia, Rua Willie Davis, 390, segundo andar, sala 25, 43 3015 3087. UTEC, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Viva bem, viva com saúde, vida com mais sabor, com mais amor. Viva bem, vida bela, bela vida, mais saúde pra família. Bela vida. Produtos naturais e integrais, cuidando bem da sua alimentação. Bela vida. A maior variedade de produtos naturais de Arapongas e toda a região. Bela vida, elegante é ser saudável. Bem, eu queria agradecer a dona Gláucia de Pinho Tavares, que ela que teve a ideia da gente fazer essa entrevista, porque ela se sentiu egoísta de não estar compartilhando tudo isso que ela está vivenciando lá com vocês. E agradecer a Denise Pinho Tavares Fila, né, que é a filha dela, que nos cedeu esse espaço. E agradecer a vocês por estarem aqui passando essas informações, esse conhecimento para a gente. Eu sei que é uma doutrina que vocês estudam muito para chegar no nível que vocês estão e que, para o entendimento de muitas pessoas, às vezes é meio complicado. Mas eu queria saber, assim, que a gente escuta falar também, assim, a pessoa que tira a sua própria vida, ela fica vagando? Olha, o suicídio, né, na verdade, é um crime que a pessoa comete contra ela mesma, né? Ela tira a própria vida, que é um dom de Deus, né? A vida material, aliás, a nossa vida toda, espiritual e a material, é uma oportunidade, né? Um presente de Deus, né? Para que nós possamos aprimorar o nosso espírito e quitar os nossos débitos passados. Quando nós, por uma questão qualquer, né, interrompemos a nossa vida, nós rompemos um laço, né, forte, porque quando nós renascemos, nós trazemos uma cota de vitalidade para viver tantos anos, né? E se eu tenho que viver 80 anos e com 50 eu interrompo a minha vida, né, eu estou aí, né, perdendo 30 anos de vida, certo? Então, o que acontece? Porque os laços são rompidos abruptamente, né? São arrebentados, violentados, nós ficamos com o nosso corpo espiritual recarregados de vitalidade. Em virtude disso, nós sentimos, né, sensações físicas no nosso perispírito, certo? Tudo que acontece com o nosso corpo físico, nós sentimos no nosso perispírito. E um acidente? O acidente já é diferente, porque o acidente... Mas também é rompido... É rompido bruscamente, mas o indivíduo não está desejando, né, terminar com a sua vida, certo? Então, aí depende da condição espiritual daquele que sofre o acidente. Se ele for um espírito lúcido, imediatamente ele reconhece sua situação. Se ele não for um espírito lúcido, ele vai demorar mais tempo a recuperar o seu equilíbrio, porque fica em estado de perturbação, em virtude do desencarne ser violento. Quando nós ficamos muitos anos, né, sofrendo uma enfermidade para depois desencarnar, né, o que ocorre? Essa doença longa, essa enfermidade longa,
É um benefício que nós recebemos da espiritualidade, porque nós vamos nos desligando pouco a pouco dos laços materiais. Aí o nosso desencarne se torna mais fácil. Outra coisa que eu ia perguntar para você é o seguinte, a pessoa já vem com tempo de vida predestinado? Sim, quando nós vamos renascer, existe uma programação, certo? Essa programação ela é feita por nós quando nós temos condições espirituais, né, para fazermos essa programação. Quando nós não temos condições, os nossos mentores espirituais é que fazem, né? Então, nessa programação, os fatos mais importantes da nossa vida, né, são programados, certo? Então, a época que nós vamos renascer, quem serão os nossos pais, né? Se vamos nos casar, quantos filhos teremos, né? Qual a profissão que vamos exercer e quanto tempo nós vamos viver aqui na matéria, certo? Isso está programado. É por isso que aquelas pessoas muito dotadas, né, bem dotadas de presciência, né, de evidência, elas fazem a premonição, às vezes, da vida de uma pessoa e acerta quase tudo, porque tem uma programação, né, certo? Agora, nós podemos mudar essa programação com o nosso comportamento aqui na Terra, né? Como se, às vezes, o indivíduo renasceu para sofrer um acidente e perder a vida num acidente. Mas ele, às vezes, é tão bom, né, tão caridoso, né, ele pratica tantos ensinamentos do Cristo que ele se torna importante para a comunidade, né, e ele pode não sofrer esse acidente. Então, isso pode ocorrer, né, porque a lei de causa e efeito não é inflexível. É dando que se recebe. Tem pessoas que dão só com a intenção de receber de volta? Tem, sim. Né? Quando nós doamos as coisas, né, nós fazemos, né, geralmente, ou fazemos, veja bem, podemos fazer por interesse, né, certo? Esperando receber de volta, né, alguma coisa, seja prestígio, né, seja admiração das outras pessoas, né, para satisfazer a nossa vaidade. Ou mesmo até esperando que recebamos benefício depois da morte, por interesse, né? Então, nós estamos fazendo por interesse, né? Nós podemos fazer também por obrigação, né? Nós sabemos que Jesus ensinou que nós devemos viver fraternalmente com todos. Então, nós sabemos que dar para os necessitados, doar para os necessitados, é um dever, nós praticamos o bem por dever. E existem aqueles que são sublimados, que fazem o bem por prazer. Aí nós já entramos, né, no Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, né, Irmã Dulce, né, que são aqueles espíritos que têm o prazer, né, de fazer o bem. Que se sentem bem também, né? A gente falou sobre programação. Por que existem bebezinhos que na hora que nascem já morrem? Pois aí veja bem, é uma lição, né? Vamos dizer assim, expiação, né, para os pais, né, e também, às vezes, para o próprio espírito reencarnante, que desprezou a vida no passado, né, certo? Para ele valorizar a vida. Mas, geralmente, os pais precisam passar por essa experiência, né, em razão de terem, no passado, desprezado a paternidade, né? E às vezes, um casal, um vem que desprezou a paternidade em outra vida e o outro não. Por que os dois sofrem daí? Pois mas aquele que não desprezou, ele pode estar envolvido de alguma forma nessa situação, senão ele não ia passar por isso. Até essas uniões são programadas? São programadas. E por que hoje em dia tanta gente se separa? Agora é o seguinte, veja bem, quando nós estamos no mundo espiritual, nós programamos lá um compromisso, né? Vamos supor, um espírito que é masculino, porque existe no mundo espiritual, os mundos espirituais vizinhos da Terra, existe ainda a diferenciação de sexo, certo? Então, um espírito masculino e um espírito feminino. Eles, no mundo espiritual, eles assumem o compromisso de se unirem aqui na Terra, certo? Chegando aqui, um deles pode, pela sua liberdade, seu livre-arbítrio, escolher um outro parceiro. Aí, interrompeu o compromisso, certo? A programação tem que ser refeita. Mas isso ocorre com muita frequência, em virtude disso também existe muita separação. Bom, e as separações hoje existem até porque
em virtude de que nós temos a liberdade de agir, né, temos nosso livre-arbítrio, hoje com a liberdade da mulher, né, a mulher, por exemplo, disputando com o homem, né, as profissões, né, isso não é um mal, isso é um bem, certo? Mas a mulher, em virtude dessa liberdade, ela não é mais escrava do homem, como era no passado. Ainda bem, né? Ainda bem, mas por isso eu disse, é um bem, não é um mal. bem, é. Né? Então, o que acontece? Então, a mulher agora ela não precisa suportar a agressividade, a brutalidade do marido como suportava antigamente, porque ela tem a sua profissão. Por isso existem tantas separações hoje. Bem, eu estou com um monte de interrogação na minha cabeça. Eu acho que essa conversa serviu para me deixar mais curiosa ainda. Tenho certeza que nossos telespectadores também. Infelizmente, nosso tempo não nos permite ficar mais conversando, que eu gostaria muito. No intervalo aqui, a gente quase fez um outro programa, né? Mas eu acredito assim, as pessoas devem estar pensando, no programa Saúde Mais Vida, falar sobre espiritismo. Mas eu acho que a gente, numa qualidade de vida que a gente busca, meu programa busca isso, eu acho que a parte espiritual também tem que ser envolvida. Então, foi um programa completamente diferente, né, dos moldes que a gente está acostumado, mas eu acredito que passou informação que a gente gostaria. Mais uma vez, gostaria de agradecer a dona Gláucia, né, que teve a ideia de trazer duas pessoas fantásticas como vocês para explicar para a gente tão bem, né, o que é o espiritismo, e com certeza você está com vontade de falar mais um monte de coisa, mas o nosso tempo não permite. Então, que vocês continuem fazendo esse trabalho maravilhoso. Vou visitá-los lá para poder esclarecer muitas dúvidas que estão ainda na minha cabeça. E quero aproveitar também nesse momento para agradecer a Cristina, da Cristina Modas, que tem roupas maravilhosas e que ela me veste para o programa. Ao Jonathan Cabeleireiro, que cuida do meu cabelo. E eu quero deixar um beijo aqui para a Rayane e para a Camila, que são sobrinhas da Cauane, que é uma manicure lá do Salão da Lieco também. E a Wanda, cabeleireira lá do Flamingos, que eu encontrei com ela, até foi num velório, e a gente parece assim que o nosso espírito bateu, né? Maneira de falar. Ela sentou do meu lado, a gente não se conhecia, e a gente teve um papo muito agradável, e eu quero mandar um beijão para ela também. E agora as considerações finais de vocês. Pois agora chegou a hora de nós agradecermos, né, o seu convite, que foi muito generoso, né, e muito oportuno, porque nós gostamos de difundir as ideias espíritas, né? Lógico que não fazemos sectarismo, né? E respeitamos todas as outras religiões, né? As ideias, o pensamento, a crença das outras religiões, mas gostamos de também expor o que a doutrina espírita é. Então, só nos resta agradecer a você, né? E àqueles que estão nos assistindo. Obrigado também, Carioca. Nós te agradecemos, Evelise, e aqui, né, relembramos com muita alegria, né, do seu pai, que quase que tratou de toda a população aqui de Arapongas, que ele possa estar bem, trabalhando já lá no mundo espiritual. E ao telespectador do seu programa, né, esse espaço maravilhoso que você teve assim, a coragem de abrir para falar de espiritismo, que ainda recebe muito preconceito de muitas religiões. O nosso agradecimento é especial à dona Gláucia, que possibilitou que esse programa pudesse ser feito aqui, né? Então, o nosso Feliz Natal a todos e um próspero Ano Novo, em nome de Jesus, né? Amém. E vocês podem continuar com a programação da TV Paraná, saber os horários do programa através do Twitter TV Paraná, ou também da fanpage do Facebook. Ali vocês ficam sabendo do trabalho da Vera, do trabalho todo o pessoal que trabalha na televisão, está tudo exposto ali. E agora também no YouTube. Por exemplo, quem compartilha comigo a página do Facebook, geralmente na semana eu coloco o site do YouTube ali para a pessoa poder, às vezes não tem tempo de assistir em casa o programa, e pode assistir agora através do YouTube também. E aguardo vocês na próxima semana e viva a vida. Eu vou cobrar isso de você. Confraternizar com você, amigo.
Deus.